Sim, Senhor, essa é a nossa oração. Hoje, apenas por um toque. É só o que precisamos, um toque, e seremos curados. Vem nos abençoar com a Tua palavra, nos alimentar. Vem aumentar a nossa fé. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Poder sentar, meus irmãos. Bom estar aqui com vocês de novo, numa quarta-feira, depois da última quarta-feira que foi o aniversário da igreja. Foi uma quarta-feira diferente. Quantos de vocês estavam aqui a última quarta-feira? Levanta a mão. Tem uma galera aqui que esteve aqui. A gente fez um culto de celebração diferente. E fazia tempo que eu não estava aqui com vocês pregando. E estou feliz de estar aqui com vocês. Mas hoje é uma quarta-feira diferente. Então vocês devem ter notado que a gente agilizou um pouquinho a liturgia, cantou menos músicas, emendou a confissão com a leitura. E eu pretendo fazer uma mensagem mais rápida do que o normal, para seguirmos para o ofertório e a Eucaristia, e tudo isso com um propósito. Nós estamos agilizando, porque a gente quer ter tempo, após a Eucaristia, de orar por você. E a gente quer orar por você individualmente. Então você prepare o seu coração. Nós vamos fazer aqui, no final da Eucaristia, muitas filas, para poder a gente não perder tempo, e você vai sair do seu lugar. E a gente vai orar por você. A gente quer orar por cura física, por qualquer doença que você tenha e que precise ser curado. A gente quer orar por cura emocional e cura espiritual. Seja qual for a sua condição hoje, nós queremos orar por você, porque nós cremos que Cristo está aqui. E Ele é o curador, e o Espírito Santo pode curar você. E é por isso que nós vamos fazer isso. E isso vai ser recorrente, pelo menos uma vez por mês. Eu quero que a gente faça essa oração individual, porque uma coisa é uma ministração assim coletiva, onde tem centenas de pessoas aqui ouvindo. Outra coisa é quando a gente falar com você, lhe chamando pelo nome, ouvindo o seu problema, a sua dor, a sua doença, e orando especificamente por você, para que Deus faça uma obra na sua vida especificamente. Amém? Então é isso que nós vamos fazer hoje, crendo que Deus vai operar maravilhas no nosso meio. Amém. E é disso que fala o texto que nós lemos. Esse texto que está no Evangelho de Mateus, capítulo 8, mas também está em Marcos, também está em Lucas, ou seja, nos 3 evangelhos sinóticos, conta-se essa história. Essa história, então, importante, que precisa ser pregada. E a lepra, eu não sei se vocês... A gente pensa que hanseníase de hoje é lepra, mas não é. É doença diferente, é uma doença prima, mas não é a mesma doença. A lepra, que é a história que a gente leu de Jesus curando um leproso, era uma doença absurda na antiguidade, no tempo de Jesus. Por 2 motivos, pelo menos, tem mais motivos, mas tem 2 motivos pelas quais era uma doença muito difícil. A primeira é que era incurável. Não havia relato de cura de lepra. No Antigo Testamento teve Amã da Síria, na época de Eliseu, que foi curado por um milagre, mas de lá para cá nunca se tinha ouvido falar de um leproso que tinha sido curado. Os médicos não tinham cura para a lepra. E tinha um outro motivo muito ruim, é que por essa razão de não ter cura, os leprosos eram absolutamente marginalizados. Eles andavam à margem da sociedade, porque era contagioso. Então havia uma lei que dizia que os leprosos tinham que ficar a pelo menos 15 metros de distância da sociedade. Eles viviam em cidades preparadas para eles, em espaços onde eles só podiam conviver com eles mesmos, com os doentes. Então o leproso, além de uma doença incurável, ele tinha um problema social, ele não podia viver com sua mãe, com sua esposa, com seus filhos, se tivesse, porque era contagioso, e a lei fazia então com que ele ficasse segregado. Então eles tinham doença física e doença emocional e espiritual. Então eu quero que você imagine esse leproso dessa história, doente na pele, condenado a viver sozinho, somente se relacionando com outros, e ele ouve falar que Jesus está passando. E ele se arrisca se aproximando da multidão, porque a lei dizia que ele não podia fazer isso. Mas ele ofende a lei, fere a lei, se arrisca,
se prostra, e diz o texto que ele adora Jesus primeiro, e o texto também diz que Jesus toca nele primeiro, e depois o cura. Porque quando a gente lê rápido o texto, a gente diz assim, ele chegou, Jesus curou, mas não foi assim. Ele chegou, adorou, Jesus tocou, e depois curou. Vocês estão compreendendo? Quantos aqui nessa noite precisam desse toque de Jesus? Eu preciso desse toque. Mas eu quero fazer duas reflexões bem simples. A primeira delas é essa. Jesus, antes de curar da lepra, Jesus tocou aquele homem e curou ele da solidão, da rejeição. Para alguém que não podia ver ninguém, tocar em ninguém, chega Jesus e toca nele. Você já imaginou o que é receber esse toque? Irmãos, eu conheço pessoas, isso é verdade, não é exagero de pregador, e eu sei que você talvez conheça também. Eu conheço pessoas em eventos aqui da igreja que chegaram e, em tese, era para eu orar por elas. Eram para os pastores orarem, alguém orar por ela, mas teve gente que eu cheguei e eu ia orar, eu estava no firme propósito de orar por essa pessoa. Mas eu sou um camarada meio chegado em abraço, eu gosto de abraçar, eu sou meio carinhoso. Tem gente que não gosta, mas eu sou desse que abraço. E aí, essa pessoa chegou, isso aconteceu várias vezes comigo já. A pessoa chega, e eu antes de orar, de perguntar o nome, olhar o crachá, sei lá, eu chego e dou um abraço na pessoa. Pronto, nem consegui orar mais. Porque o que ela precisava e queria era aquele abraço. Parecia que eu abraçando ela, era Deus abraçando ela. Ela não estava nem mais importando o que é que eu ia orar, o que é que eu ia profetizar, ou abençoar ela naquela oração. Ela resolveu a vida com um abraço meu, representando, creio eu, o abraço de Deus. Então, se há pessoas assim, eu sei que há, porque eu vivo isso com frequência, nos cursilhos, nos seminários, nos eventos aqui da igreja, com frequência eu vejo isso. Você imagina um leproso, que não sabia o que era um toque, e Jesus vai e toca nele, antes de pronunciar a cura. Isso é a coisa mais linda do mundo. E você está aqui hoje e eu vou orar por você. Nós vamos orar por você. E pode ser que você chegue aqui e diga assim: pastor, eu quero que você ore pelo meu joelho que está ruim, por um câncer, por uma diabetes que está descontrolada, eu não sei lá qual é a sua doença física, e nós vamos orar e vamos ungir você com óleo, cumprindo a palavra que diz na carta de Tiago: está alguém doente, leve aos presbíteros e eles vão ungir com óleo, e a oração da fé salvará o enfermo. Essa é a nossa fé. Então nós vamos fazer cumprindo exatamente o que está na palavra. Mas pode ser também que a sua doença não seja uma doença nitidamente física. Pode ser que a sua doença comece na sua solidão. Pode ser que a sua doença comece na ausência de relacionamentos saudáveis. Porque tem gente aqui, eu não tenho dúvida do que eu estou dizendo, não é porque eu sou profeta, não, é por uma questão estatística. Se tem tanta gente aqui, eu sei que tem aquelas que, mesmo no meio de tanta gente, estão se sentindo sós. E isso para não falar dos meus amigos que estão na internet, esse aí, muito mais ainda se sentem só. Pode ter toda a tecnologia do mundo, pode ter todo o dinheiro do mundo, para pedir a comida que quiser, para estar no conforto que quiser, mas no meio de toda a tecnologia do conforto, ou das redes sociais com milhares de seguidores, ou numa igreja com centenas de pessoas, pessoas ainda se sentem sós. Gente que tem poucos amigos de verdade. Gente que tem uma programação comunitária muito superficial. Gente que não tem ninguém que sabe seu nome, seus problemas, que saiba o nome da sua doença física, o nome da sua doença emocional, ou o nome da sua doença espiritual. E eu declarei aqui que esse ano na reconciliação é o ano do pastoreio. É o ano que a gente quer cuidar de você. Você só não vai ser cuidado se você não quiser. Porque todo dia a gente abre um discipulado novo. Hoje de manhã a gente abriu outro. Todo dia eu vou visitar algum discipulado novo que está abrindo um grupo pequeno, um grupo de relacionamento, um lugar onde você pode conhecer alguém, para que você não só entre aqui na igreja e saia sem ninguém saber seu nome. É um ano que aqui na reconciliação eu estou fazendo de tudo, nós estamos fazendo de tudo, para que você chegue
e alguém saiba seu nome. E se você ficar doente, alguém lhe visitar no hospital ou fazer um exame, pegar na sua mão na hora daquele exame que você está com medo, ou então na hora que você tiver que celebrar alguma coisa, alguém ser o primeiro a ir celebrar com você. A gente está firme nesse propósito, porque eu quero que você tenha relacionamentos. Eu não quero que você fique feito esse leproso que, como se não bastasse a dor física, ainda tinha que viver essa solidão, essa ausência de relacionamentos profundos, ausência de intimidade. Deixa eu dizer um negócio para vocês, que eu falo quando eu estou conversando com homoafetivos, com pessoas que não são casadas, são solteiras ou são viúvas. Eu sempre digo a eles: nós fomos criados para relacionamentos e a gente tem carências, e o povo pensa que as carências são apenas sexuais, dos homens, das mulheres solteiros, ou daqueles que sentem atração pelas pessoas do mesmo sexo. As pessoas são superficiais e pensam que é só uma questão de sexualidade, e eu digo, é muito além da sexualidade. Nós temos o desejo e a necessidade de intimidade, desejo e necessidade de relacionamento, e a igreja é o lugar para prover relacionamento. Prover relacionamento para o casado, para o solteiro, para a solteira, para o homoafetivo, seja quem for, o celibatário, mas aqui é o lugar onde você vai encontrar alguém para dividir a vida com você. Se isso não é verdade na sua vida ainda, e eu sei que para muita gente isso não é verdade, eu quero dizer que se você precisar de ajuda, procure um pastor, procure a secretaria da igreja, nos procure. Nós queremos ajudar você a dividir a sua vida com outras pessoas. Orar por alguém e alguém orar por você, ajudar alguém e ser ajudado por alguém. Amém? Você precisa aprender a perdoar. Tem muita gente aqui que está doente, e eu também não estou profetizando, é uma questão estatística. Tem muita gente aqui que está doente no corpo, doenças psicossomáticas e outras doenças, porque estão carregadas de rancor, carregadas de amargura, por falta de relacionamentos, por falta de ajuda, não conseguem perdoar. É gente que ainda está presa ao ex-marido, presa ao ex-mulher, àquela namorada, ao chefe que fez mal, ao filho que fez sofrer, ao irmão, ao sócio. Gente que vive a vida cristã, faz coisa, vem aqui na igreja, participa da Eucaristia, ouve uma palavra, canta uma música, mas ainda anda carregado de sofrimento, que não perdoa, não libera alguém. Ah, pastor, mas ele me fez sofrer. Eu sei que fez, que ela fez você sofrer. Libera, perdoa essa pessoa, porque quem sofre é você. Você não perdoa o mal que foi feito a você, e o fato de você não perdoar faz com que você fique doente. Acredite no que eu estou dizendo, essa é a nossa experiência. Vou orar por gente aqui hoje, eu não tenho dúvida nenhuma que eu vou orar por gente aqui hoje, e o cara vai dizer para mim assim: pastor, meu problema é no rim. E o Espírito Santo vai dizer assim: ele precisa perdoar alguém. Vai chegar uma mulher aqui para mim hoje, que vai dizer assim: pastor, meu problema é no fluxo, que está um problema. Eu vou dizer: não, você está precisando perdoar alguém. E aí, quando você sair da zona de passividade, que é desconfortável, mas você vive nela, e quando começar a perdoar, aí você vai ver Deus curar você. E isso vai acontecer hoje. Amém? Mas eu quero ir para a segunda e última reflexão, que eu disse que ia ser rápido. Além da cura física, emocional e espiritual, é muito importante que a gente entenda que o maior vetor de doença é o pecado. Nós não podemos esquecer disso. O que é que lembra hoje a lepra do tempo de Jesus? É o pecado. Propaga-se rapidamente, é contagioso, crônico, mutila o doente gradativamente, corrompe completamente. Aquilo que deixava as pessoas sozinhas era a lepra, hoje é o pecado. Quanto mais você peca, mais longe você está de Deus. Quanto mais você peca, mais longe você está do seu próximo. Quanto mais você peca, mais longe você está da sua cura. E igreja é um lugar onde a gente fala sobre muitas coisas, a cura é uma delas, mas a primordial delas, e quarta-feira quem estava aqui ouviu essa pregação do pastor Guilherme, ele falou sobre isso. O essencial do cristianismo é o que Cristo fez, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o essencial hoje, além de você perdoar alguém para ser curado, é você receber perdão pelos seus pecados. Porque também tem isso. Quando eu começo a dizer,
quando a gente tem mais tempo, quando a gente está no SOSO, quando a gente está num seminário de vida, quando a gente está em algum evento que eu tenho mais tempo, nós temos mais tempo para tratar disso, e quando eu começo a dizer assim, perdoe alguém e você vai ser curado, a pessoa quer tanto ser curada que ela perdoa alguém. Mas essa segunda parte a pessoa não quer fazer, que é pedir perdão pelos seus pecados. Porque pela cura tu não faz qualquer coisa. Nem que seja perdoar aquele bandido que me fez tão mal, ou aquela bandida que me fez tão mal. Agora, quando eu digo a você, largue o pecado, porque o cristianismo é a gente ser santo como ele é santo, aí a turma não quer. Mas o que eu digo é que é o pecado que causa a sua doença muitas vezes. A consequência do nosso pecado, muitas vezes. E é o pecado que nos separa do Senhor. Então você vem para cá, você tem que estar pronto para confessar o seu pecado. Para dizer assim, Senhor, me perdoa e eu serei curado. Então, do mesmo jeito que eu disse que eu tenho certeza que vai chegar alguém precisando perdoar alguém e vai ser curado, eu também tenho certeza de pessoas que carregam pecados há muitos anos, nunca confessados, e que hoje vão confessar e vão receber cura. Gente que tem dor de cabeça aqui há 20, 30 anos, e que nunca pediu perdão por pecados guardados, e que vai chegar hoje e vai confessar o pecado, e a dor vai voar, vai sumir. Porque você não sabe disso. O pastor Davi fala isso todas as vezes que ele faz a confissão. Pecado confessado, ele acabou de dizer, é pecado perdoado. E a gente insiste em guardar. E a gente pensa que Jesus é menino. E a gente faz umas confissões assim, vai fazer a confissão, o pastor acabou de fazer a confissão, e teve gente aqui que fez assim, pastor, Senhor, me perdoa por todos os meus pecados. Que conversa de todos os meus pecados, rapaz? Qual é o seu pecado? Pecado tem nome, pecado tem sobrenome, e você vai ser curado quando começar a dizer o que é que você está arrependido. Você está confessando o quê? Então é hoje o dia de você olhar na cara do Senhor, ninguém mais precisa ouvir, fechar seu olho e os olhos que tem chama de fogo do Senhor e dizer assim, eu te peço perdão porque eu sou adúltero. Enquanto não disser isso, não vai ser perdoado e não vai prosperar na vida. Mas tem que dizer. Não adianta ficar sentando no banco da igreja e não dizer que é adúltero, e não dizer que é ladrão, que roubou o sócio, e não dizer que comete violência contra a esposa. É hoje o dia de você dizer, Senhor, eu cometo esse pecado, me perdoa. Se você fizer isso com coragem hoje, você vai receber cura no seu corpo e na sua alma. Porque o pecado é que separa do Senhor. Eu tenho tanta coisa pensando aqui para falar, mas não vou falar mais nada, porque eu acho que o que tinha para ser falado já foi. Agora é hora de nós orarmos. Se você tiver coragem para liberar perdão, para pedir perdão, e se você tiver fé, você vai sair daqui recebendo um toque do Senhor. E você nunca mais será o mesmo. Última coisa, para terminar. Esse leproso, eu disse isso, antes de que Cristo o curasse, ele o adorou. Você está disposto a adorar o Senhor, independentemente da cura? Você está disposto agora, enquanto o louvor vier e a gente vai cantar uma canção aqui, você está disposto a adorar o Senhor, independente do que Ele vai fazer? Porque é assim que é a vida. Ele foi, se prostrou, adorou, depois Jesus o tocou e o curou. E agora é o tempo, antes de nós orarmos pela sua cura, de você adorar o Senhor. Se prostre diante do Senhor. Faça um negócio diferente hoje. Eu sou meio doido, não fique assim não, mas faça um negócio diferente hoje. Quem conseguir, faça um negócio diferente. Veja se você consegue, porque às vezes não dá aí pelo aperto. Mas se você conseguir mesmo, se prostre mesmo, ajoelhe. Ajoelhe diante do Senhor hoje, quando a gente começar a cantar essa música agora. Se você não conseguir ajoelhar, fique em pé. Mas saia da sua zona de passividade, dê um passeio na igreja. A gente vai cantar uma música inteira, você pode fazer o que você quiser. Mas não fique parado, esperando que Deus faça alguma coisa. Faça alguma coisa primeiro, ativamente. Toque o Senhor com a sua canção, com os seus lábios, com a sua oração. Põe seu joelho no chão, nem que seja metaforamente, de maneira metafórica, perdão. Mas faça isso, se prostre, adore. Quando terminarmos, nós vamos fazer o ofertório, vamos fazer a Eucaristia, que é o sacramento da cura, do sangue de Cristo, e depois nós vamos orar por você. Amém?